Oi, segundo ano, tudo bem? Hoje vamos dar início, à semana 1 do volume 4 do PET, O tema dessa aula é o reino protista, Então nós vamos estar falando sobre os protozoários. Desde o volume passado a gente falou sobre reinos, Falamos um pouco dos reinos das bactérias, reino dos fungos, e nessa aula nós vamos falar do reino dos protistas, Então, aqui mostra um desenho de alguns seres aí que são representantes desse reino. Antigamente, esses seres, eles eram classificados como animais, Mas hoje sabemos que não são animais. Eles fazem parte aí de um reino específico chamado protista, Ao final dessa aula aí, você vai ser capaz de identificar os representantes, compreender a importância dos protistas para o ambiente e compreender um pouco sobre a fisiologia, ou seja, o funcionamento dos protozoários, certo? Então, nós vamos estudar aí as características dos protozoários. Vocês abrem a apostila na página 30, tá? E aqui já começa o nosso assunto falando um pouquinho deles, São seres eucariontes, unicelulares, mas também pode ser multicelulares, heterótrofos, A maioria é aquática, de vida livre. Existem aqueles que são parasitas e vivem no interior do corpo dos seres vivos, inclusive até nos seres humanos. E o que quer dizer protozoário? Deriva do termo aí protozoon, tá vendo? Primitivo, animal, Ou seja, animal primitivo, porque eles já foram considerados animais, Só pelo fato de ser heterótrofos. Só que hoje eles são classificados num reino específico porque têm características próprias, tá? Vou passar para a próxima página, que nós vamos continuar falando sobre eles, características gerais. Os protozoários, eles pertencem ao reino protista, junto com as algas, Tem algas aí que estão nesse grupo. Eles são eucariontes, porque, lembra, tem carioteca, apresenta um núcleo individualizado, E sua única célula, no caso dos unicelulares, exerce todas as funções que normalmente ocorreria nos multicelulares, Respiração, excreção, reprodução, certo? Então, uma coisa típica, uma característica típica que eles têm aí é a presença de vacúolos contráteis ou pulsáteis, que tem função de realizar regulação osmótica. Quer dizer isso, é o processo aí de troca entre o ambiente e o citoplasma, recebe o nome de osmose. É quando ocorre diferença de concentração entre o citoplasma e o ambiente interno, Aí a entrada constante de água por osmose, tá? Assim, o vacúolo controla a quantidade de água, recolhendo e eliminando o excesso aí de água que estiver nesse protozoário. A alimentação, como já falamos, é heterótrofa, ele captura o alimento aí por um processo chamado fagocitose, porque quando vai se alimentar, ele dá origem a fagossomos, a estruturas que se fundem, E formam aí vacúolos digestivos, tá bom? Então, a alimentação é por fagocitose, por meio de fagossomos. A reprodução dos protozoários é de forma assexuada, Ocorre aí por dois processos chamados divisão binária ou divisão múltipla, Binário, o próprio nome já diz, Uma célula se divide de forma duas. A célula mãe se divide e se origina duas células filhas, aí por mitose mesmo. Divisão múltipla, a célula faz por mitose, muitas mitoses, por meio de núcleos que se dividem em pequenos, Então, aí a gente fala divisão múltipla, tá? Aqui vem o desenho do principal representante dos protistas, que é um paramécio, Esse C aí, na verdade aqui tem dois, Aqui eles estão se relacionando, vamos dizer assim. Os paramécios, eles se reproduzem de forma assexuada. O texto aqui fala um pouquinho sobre a reprodução. Eu vou falar brevemente para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, nesse tipo de reprodução, de forma assexuada, também recebe o nome de conjugação, tá? Como na figura aqui. Na verdade, apesar de serem unicelulares, os paramécios contêm micronúcleos, que quando pareados, como na figura acima, sofrem meiose, gerando 4 micronúcleos haploides, certo? Durante a conjugação, que é esse processo aí, leva à produção de uma ponte citoplasmática, a ponte no citoplasma, entre os indivíduos, trocam micronúcleos, então eles trocam aí os micronúcleos, de modo que cada indivíduo sai da conjugação com seu próprio micronúcleo, Então a troca entre eles aí.
Repare que os dois paramécios resultantes são geneticamente idênticos entre si, mas diferentes dos paramécios que lhe deram origem. Tenha em mente também que estes dois micronúcleos, que agora são idênticos e estão em dois indivíduos diferentes, ao fazer meiose, serão necessariamente de geração de haploides diferentes dos que o geraram, né? Então, esses dois aqui vão gerar aí novos paramécios que vão ser diferentes deles, mas esses, por sua vez, serão idênticos entre si, os gerados, né? Que serão fundidos com outros micronúcleos, de modo que esse processo leva ao aumento da variabilidade entre os paramécios. Vou passar para a próxima página para a gente continuar aqui. Alguns autores, né, por conta dessa troca entre micronúcleos que ocorre nos paramécios, alguns autores existe um conflito de opiniões afirmando que é uma reprodução sexuada, porque eles trocam material, né? Também o fato aí de que existem dois paramécios, um considera um como macho e outro como fêmea, né? E para esses autores, como não há gametas em paramécios, não pode se chamar um indivíduo de macho e outro de fêmea, né? Aí não vai fazer sentido. Mas aí é um conflito de opiniões que vale a pena a gente saber, né? Aí vocês façam a leitura para entender melhor. Classificação. Como que os protozoários são classificados? Eles são classificados de acordo, né, a estrutura locomotora, porque a maioria de vida livre, né, acaba precisando aí se locomover, né, precisam buscar o alimento, então são baseados nas estruturas de locomoção, né, e a gente vai separá-los em caixinhas, né, como tá falado aqui, em filos, em função do modo de locomoção. Então, eles são classificados a partir de filos por meio de modo de locomoção, compartilhado entre algumas espécies. Aqui tem uma tabela que mostra aí os grupos dos protozoários. E vem aqui o grupo Sarcodinos, né, que é Sarcodina ou Rhizópoda, né, mas aí a gente fala, é o classificado como sarcodinos. Quem são? São aqueles que têm estruturas aí chamadas pseudópodes, que quer dizer falsos pés, né? Então, eles têm vida livre ou parasitária, causam doenças, né? Exemplo aí, a ameba, tá bom? E o outro grupo são os flagelados, né? Eu vou falar esse nome aqui, ó, mastigóforos, né? São nomes complicados aí, que é do filo zoomastigófora, né? Que é dos mastigóforos. O que eles possuem? É melhor falar flagelados porque a gente lembra da estrutura, flagelos, né? Que são estruturas aí alongadas que fazem com que eles se eles possam se locomover, tá? Então, os flagelados, nós falamos dos sarcodinos, tem falsos pés, os flagelados têm flagelos. Também de vida livre ou parasitária, o exemplo aí, o Trypanosoma cruz e o Giardia, e a Giardia. E tem os ciliados, o próprio nome diz, eles vão ter o quê? Cílios, ciliados porque tem cílios. Vida livre, poucos parasitas, né? Alguns aí também parasitam células. Exemplo, o paramécio e vorticela, né? Esse exemplo aqui que a gente viu no desenho anterior é um paramécio, não dá para ver nessa foto direito, mas é cheio de cíliozinhos em volta aqui da célula para eles poderem se locomover, tá? Então, o paramécio é um ciliado. E tem o esporozoário, ou esse grupo aí chamado de apicomplexa ou esporozoa, né? Eles possuem o quê? Como estrutura de locomoção? Nenhuma. Então, eles são esporozoários, tá? Ausente aí a estrutura de locomoção, porque os esporos, né, eles vão se multiplicar, vão para o ambiente, né? Então, na verdade, aí não há necessidade de estrutura locomotiva, né? Ambiente são parasitas intracelulares, causadores de doenças, tá? Vivem no interior de células, né? Exemplo aí o plasmódio e o toxoplasma, tá? Na próxima aula a gente vai falar das doenças causadas por esses seres do grupo protozoários, tá? Então nós vamos ficar por aqui e logo após vem a nossa atividade.